Vamos aproveitar o tempo, que é muito bom quando nós podemos estar num bom espírito, num bom companheirismo. Acho que é como vocês devem perceber no lar. Quando o casal está num bom companheirismo, tudo vai melhor. As coisas são feitas com prazer, com alegria, porque estão naquele companheirismo. Nunca deixemos Satanás entrar e abolir nossa comunhão, nosso companheirismo. Porque a melhor coisa que tem aqui na terra, servindo a Deus, é você poder comungar com Deus, comungar com seu irmão, com a sua irmã, e pedir a Deus que nos livre de todo espírito que nos atrapalha, para que possamos falar um com o outro, vendo a virtude um do outro, deixar de olhar para procurar defeito, que é muito fácil a gente procurar defeito. O lugar que a gente tem que procurar defeito é na gente, e ainda não é muito bom porque você autocondena, isso te esfria na fé. Então você tem que apenas pedir a Deus graça para vencer as coisas que te rodeiam, os problemas que te cercam, os males que chegam até nós. Basta cada dia seu mal, é o que a Bíblia diz. Então cada dia tem mal, além do bem que você tem, que é a palavra, mas não falta o mal. Sempre o mal está. Os filhos de Deus estavam adorando a Deus e chegou Satanás. Sempre é assim. Agora, se nós damos lugar para o diabo, ele vai fazer o que ele quer. Mas se nós deixamos o diabo falando sozinho, então nós teremos vitória. Com amor e com dedicação. Amém? Pastor Sinivaldo, que é um prazer tê-lo conosco. Gozamos de uma boa comunhão, como todos os pastores, né? Então, gozando desta boa comunhão e fé, podemos então comungar um com o outro, falar um com o outro e expressar esta fé que não é minha. Cada pregador que vem expressar, se eles expressar a fé em João, você sabe que é o sétimo anjo. Entende? É a noiva, eu, você, estamos todos inclusos, principalmente nesse dia final. Então, cada hino que é cantado, você não abole o profeta, porque o profeta é o primeiro naquilo ali, naquela revelação, pois Deus deu a ele a revelação e nós estamos divulgando esta revelação e até aquilo que ele não pôde dizer a alguém, hoje nós já sabemos. Amém? Então, temos que ter essas coisas com prazer na nossa vida. Vamos lá, pastor. Boa noite, Deus abençoe cada um, no nome de Jesus Cristo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui neste companheirismo, né? Estar comigo, a minha família também, desfrutando deste companheirismo com cada um de vocês, com o pastor, né? E é sempre bom nos reunirmos com pessoas de mentes semelhantes, né? Aves de uma mesma plumagem. Também Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, o nosso pequeno povo ali de Jundiapeba e Mogi, e deve estar alguns irmãos conectados. Deus abençoe a todos eles também. Eu quero meditar alguma coisa com os irmãos aqui, e eu quero ler em São João, 1 São João, aqui no versículo 16 ou 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Pode assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre um assunto aqui muito importante. Nada novo, né? Nada novo, porque tudo já foi profetizado de novo, mas são as mesmas coisas, como o apóstolo Paulo disse,
que ele nunca cansava de dizer as mesmas coisas, porque era segurança, né? Cada vez que ouvimos a verdadeira palavra, isto deve produzir em cada um de nós mais segurança. Sempre que nós ouvimos uma mensagem que está alinhada com a Escritura, com a palavra do profeta, isto deve produzir em cada um de nós segurança absoluta. É isso que nós devemos ter. Nós não podemos ter dúvida alguma em nosso coração daquilo que estamos crendo. A dúvida não é de Deus. Nós devemos crer absolutamente na mensagem e na palavra. E saber que Deus nunca dá tudo de uma vez para nós. Ele sempre vai acrescentando luz cada dia mais ao nosso coração. Ele trabalha assim até mesmo com os profetas, né? O próprio irmão Branham diz que Deus não mostrava tudo para ele, mas caminhava a cada passo na vida. William Branham tinha mais luz da palavra, mais luz das Escrituras, e assim é cada um de nós, membro, pastor, evangelista. À medida que vamos nos aproximando de Deus com temor, com respeito, com reverência, com desespero na alma por encontrar a verdade, porque Deus ama isso. Se você tem sede do seu coração, está em desespero por encontrar absolutamente a verdade, Deus tem um compromisso de mostrar para você, né? Mas se a pessoa não tem interesse algum em crescer na fé, em adquirir mais luz, o Espírito Santo também não vai dar, porque o que mostra o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, é o desejo que você tem por mais dele. Quando você deseja mais do Espírito Santo, é porque você tem mais do Espírito Santo. Porque é isto que o Espírito Santo causa na nossa vida: desejo de viver para Ele, desejo de crer nele, desejo de cada dia ter mais dele. Este é o desejo que o Espírito Santo causa em cada um de nós, né? Mas eu falando sobre essa Escritura, eu queria falar sobre a doutrina da mensagem. A doutrina da mensagem. Eu li essa Escritura porque você tem 3 tempos, né? 3 dispensação, 3 eras, você pode assim chamar, né? Em que Deus trouxe sua doutrina. Quando você vê a doutrina da lei, a mensagem da lei, os 10 mandamentos que Moisés trouxe, ou que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, foi os ensinamentos da lei. A doutrina de Moisés era baseada nos 10 mandamentos, esses ensinamentos que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. Se você ler a Escritura, você vai ver que Deus convocou Moisés ali, e no terceiro dia Deus disse: eu descerei no monte, eu descerei no monte e falarei com você. A Bíblia diz que Deus desceu fumegando no monte com buzina e trovões, para entregar a Moisés os 10 mandamentos que daria ao povo de Israel o ensinamento, a doutrina, né? Doutrina é um conjunto de ensinamentos, né? Pode ser do homem, pode ser da igreja, pode ser de Deus. Mas aquilo que Moisés trouxe, o ensinamento dos 10 mandamentos, era a doutrina para o povo israelita conhecer aquele verdadeiro Deus misterioso e desconhecido falado pelos patriarcas. Os patriarcas, diz o irmão Branham, escreveram sobre Deus, mas Moisés escreveu os 4 primeiros livros descrevendo abundantemente esse Deus, mostrando para o povo israelita como Deus agia, como Deus vivia. A característica, o caráter de Deus estava naqueles primeiros 4 livros que Moisés, por inspiração, diz o irmão Branham, por inspiração da coluna de fogo, a coluna de fogo desceu ali para dar a Moisés essa doutrina, a doutrina da lei, que mostrava ao povo judeu a condição pecaminosa e caída do ser humano, e que agora eles dependeriam daquela lei, daquela doutrina, para se aproximar de Deus, para abrandar a ira de Deus. Eles dependiam daqueles ensinamentos, né? Isto é, no tempo de Moisés, a doutrina de Moisés foi aquilo, né? E quando você vem para a graça, né? A lei veio por Moisés, apenava o pecador, que trazia o pecador a juízo.
Mas quando Deus desceu ali, através de Jesus Cristo, seu Filho, e no Monte Calvário, Ele entregou a graça e a verdade para o povo judeu e para o povo gentil também, né? Para a humanidade, vamos dizer assim. E Jesus veio trazer a graça para o povo, veio trazer os seus mandamentos, a sua doutrina, a doutrina da graça. Moisés trouxe a doutrina da lei, Jesus trouxe a doutrina da graça, sempre mostrando este Deus. Você pode ver na doutrina de Jesus, ele revelando para o povo judeu, aquele Deus de ira que estava no Velho Testamento, agora estava sendo mostrado no caráter de Jesus. Um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que veio para entregar-se a si mesmo pelo pecado. Mas os irmãos observem que foi justamente a doutrina de Jesus que ele não explicou. Nós temos aqui umas mensagens, eu quero ler para os irmãos aqui bem rapidamente, os parágrafos, né? Mas os irmãos vão ver que justamente o ensinamento de Jesus, a sua doutrina, ele não explicou. Aí o profeta mesmo diz, Paulo veio e explicou isto mais tarde. O Mombrano diz que a explicação da doutrina de Jesus foi para outra estação. Você pode perceber que Jesus não explicou a sua doutrina do nome do Pai. Ele deixou aquilo ali em parábolas. Jesus explicou várias parábolas para os discípulos, mas o Mombrano diz, tem coisas que Jesus não explicou. Deixa eu ler aqui rapidamente nessa mensagem para os irmãos verem. Olha, havia 26, o desvelar de Deus, havia uma associação ministerial com ele, com Jesus, de 70, que havia sido escolhidos. Ele virou-se para eles e disse, o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar da onde veio? A alma deles ficaram suspensas. Agora, ele não explicou isso. O que era? Sua doutrina. Ele não explicou isso. Ele nunca explicou como. Você tem ele falando, Pai, manifestei ao mundo, a eles o teu nome. Mas o povo não sabia qual era este nome. Paulo explicou isto mais tarde, simplesmente o disse. O que é? A doutrina. Ele não explicou como que o Filho do Homem estava no céu e que só subiu ao céu aquele que havia descido do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso ele não explicou nem para os seus discípulos. Você pode perceber que a doutrina de Jesus era baseada em mostrar quem ele é, quem ele era. Eu e o Pai somos um. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si. O profeta disse, ele nunca explicou isso. Olha, se você observar, a doutrina é a parte mais importante do ministério. A doutrina, o ensinamento é a parte mais importante do ministério. Moisés veio com sinais, prodígios e maravilhas para tirar o povo de Israel. Mas a parte mais importante foi depois disso, quando Deus desceu, com um som de buzinas e trovões, lá no Monte Sinai, e entregou a coisa mais importante para o povo israelita, que eram os 10 mandamentos, a sua doutrina. A doutrina de Moisés era o ensinamento dos 10 mandamentos. Aquilo era a coisa principal, estava acima dos sinais e prodígios que Deus produziu. Aquilo ajudou o povo a crer em Moisés, a ver que Moisés era um homem de Deus. Mas o ensinamento, a doutrina de Moisés era a coisa principal, veio depois daqueles sinais. Você toma Jesus Cristo, é a mesma coisa. Jesus começou o seu ministério multiplicando pães, curando os aleijados, abrindo os olhos dos cegos, mas a parte mais importante era o ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus era a coisa mais importante, e foi justamente a doutrina que Jesus não explicou. Olha aqui, enquanto
a mensagem é o rapto, aqui no meio do parágrafo 67, ele diz: no ministério do sétimo anjo, enquanto ele estava proclamando sua mensagem, não no princípio do seu ministério, que nós vamos chegar no mais importante, que é a doutrina do sétimo anjo, a doutrina da mensagem. Olha, ele começou a proclamar sua mensagem, não no princípio do seu ministério, não na primeira e segunda etapa, não havia a doutrina da mensagem. Olha, no princípio do ministério de Jesus, ele começou curando os enfermos e os aflitos, e todos diziam: ó, que grande rabino, ele é um profeta. Não foi assim com o irmão Branham? Todos queriam ter ele em sua igreja, né? Porém, quando um dia ele disse: eu e meu pai somos um, aquilo era a sua doutrina, aquilo era a doutrina de Jesus. Aí o assunto foi diferente. E também lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Aquilo era a doutrina de Jesus. Então diziam agora: ele é um vampiro. Vê? Então foi diferente. Vê você isso? Ele não explicou. Justamente a doutrina que Jesus trouxe após a ele ter operado sinais e maravilhas, ele trouxe a doutrina, e foi justamente o que ele não pôde explicar para o povo. O irmão Branham diz, 262, tentando fazer um serviço para Deus, todavia ele disse: raça de serpente e víboras, disse: vós é o diabo, e suas obras vós praticais. Disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não haverá vida em vós. É na hora de você entregar a doutrina que as pessoas tropeçam, abandonam o ministério, né? É na hora de se entregar o verdadeiro ensinamento que fará efeito nas nossas vidas. Olha, não haverá vida em vós. Ele não explicou isso. Ele não tinha de explicar, aleluia, diz o profeta. Isto era para outra estação. Amém? Esta é a razão porque Paulo, ele disse, a mensagem é, a voz do sinal 148. Por excelência das revelações foi-me dado o mensageiro de Satanás. Está vendo? Olha, Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, todos eles, mas eles apenas seguiram a Jesus e escreveram o que ele disse. Mas Paulo teve a revelação de quem ele era. O que mostrava quem Jesus era a sua doutrina. Era a doutrina que o Pai havia entregado para ele, entregar para o povo. Aquela doutrina expressava, mostrava, revelava, ensinava quem era Jesus Cristo, o Deus Jeová feito carne no meio do povo judeu. Esta era a absoluta revelação que o povo tinha que receber. Veja, essa é a coisa. Sua revelação foi tão grande, ele o deixou escrever a Bíblia, como Moisés, o Antigo Testamento, aquele grande homem. Paulo, aquela revelação que ele teve, ele o conheceu, Jesus Cristo. Ele conheceu que Jesus Cristo, do Novo Testamento, era o Jeová do Antigo Testamento. Pela doutrina do apóstolo Paulo, pela doutrina que Jesus entregou para Paulo, entregou para os discípulos, aquilo mostrava a encarnação daquele Deus invisível lá do Velho Testamento. Revelava, a doutrina de Jesus revelava que ele era o próprio Deus em carne, a palavra encarnada. Amém? Isto era o máximo da doutrina. Isto era o máximo do ensinamento. Isto trazia os judeus para perto de Deus. Isto é, a verdadeira fé apostólica está baseada nesse ensinamento, nessa doutrina, que o Jeová do Velho Testamento é aquele Jesus, aquele homem chamado Jesus. Isto é o máximo, meu irmão. Aquele ensinamento trouxe para os apóstolos a verdadeira doutrina apostólica, está baseada completamente no ensinamento de quem é Jesus, ou de quem foi Jesus. Amém? Olha, aquela era a revelação. Ele teve revelação disto.
E Paulo ensinou estas coisas. Agora, se nós trazermos um pouquinho para o nosso tempo, para nós terminar bem rápido aqui, você vai ver que nós nunca tivemos o ensinamento da doutrina do sétimo anjo. Por 40 anos ou mais, nós tivemos ensinamento no Brasil, no mundo, de primeira e segunda etapa, que mostravam os sinais e maravilhas que o William Branham fez. Você tem o ensinamento de William Branham na sua primeira e segunda etapa, não é da doutrina. William Branham começa seu ministério também comissionado ali no Rio Ohio, pela coluna de fogo, para levar um dom de cura divina ao redor do mundo, não esquecendo que ele também é Elias de Malaquias 4, para restaurar todas as coisas, inclusive a doutrina apostólica. Você pode perceber que se você conversar com muitos homens da mensagem, muitos ministros das mensagens, eles pensam que a doutrina do irmão Branham é a doutrina apostólica. A doutrina apostólica é a doutrina dos discípulos, aquela que Jesus entregou para a salvação. Aquela é a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Não é a doutrina de Branham. Branham, como Elias, restaurou a doutrina dos apóstolos. Aí as pessoas fazem suas propagandas da igreja, da mensagem, e diz: nossa doutrina, batismo no nome do Senhor Jesus. Batismo do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, não é a doutrina de Branham. Isso aí é a doutrina do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, é a doutrina apostólica. Batismo no nome do Senhor Jesus, lava-pés, mulher pregadora, e pão, a santa ceia correta, isso aí é a doutrina dos apóstolos. Esta doutrina converteu o coração dos pais patriarcas à fé apostólica, dos apóstolos. Esta doutrina que Jesus trouxe, converteu, ensinou e converteu os corações dos pais patriarcas para aqueles filhos apostólicos. Mas a doutrina que o irmão Branham restaurou é a doutrina apostólica, não é a doutrina do irmão Branham. Por isso eu digo, nós nunca tivemos ensinamento, depois da partida do irmão Branham, nós nunca tivemos a doutrina da mensagem, a doutrina do sétimo anjo. Nós tivemos somente parte disto. A parte adicional que trazia para nós essa doutrina, nós nunca tivemos. Por isso, quando João come o livro e profetiza de novo, João profetiza de novo, é justamente o ensinamento da doutrina. Os irmãos percebem que na terceira etapa, foi trazido para nós a doutrina do sétimo anjo. Você tem no Monte Pôr do Sol agora, Deus descendo numa nuvem para entregar para o seu profeta sua doutrina, a doutrina, a revelação dos 7 selos, os trovões, os trovões que são as revelações divinamente trazidas pelo sétimo anjo. Isto é a doutrina da mensagem. Agora, quando João profetiza de novo, nós ficamos sabendo. Agora, irmãos, nós podemos ter o nosso coração convertido, porque, irmãos, se primeira e segunda etapa, com restauração da doutrina apostólica, batismo e tantas coisas, convertesse nosso coração, não precisaria de 7 trovões. O irmão Branham fala que os 7 trovões, são essas 38 era de Laodiceias. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Então, meu irmão, com primeira e segunda etapa, com restauração de doutrina, com batismo no nome do Senhor Jesus, nós nunca fomos convertidos, porque do contrário o irmão Branham não diria isso para nós. Eu creio que o irmão Branham é profeta de Deus e eu creio que isso é a verdade. Então, as revelações contidas dentro dos 7 selos, é a doutrina do sétimo anjo, é a doutrina da mensagem, que nos aproxima de Deus, que nos mostram, não aquele Jesus feito carne no meio do povo judeu, mas quem é este Jesus que o profeta pregou. Agora, a palavra feito carne no nosso meio, o que mostra para nós quem é este Jesus hoje, a palavra encarnada no nosso meio, é a doutrina do sétimo anjo, é a doutrina da mensagem do irmão Branham, que converte o nosso coração. Amém? Então nós devemos ser gratos por isso, porque sem João profetizar de novo, nós seríamos uma igreja da mensagem sem doutrina. E assim como a doutrina de Jesus
a verdadeira doutrina de Jesus traz salvação, a verdadeira doutrina da mensagem do sétimo anjo nos dá fé de rapto. Este é o ponto importantíssimo da doutrina, porque a doutrina dos trovões nos mostra que aquele Jesus do Novo Testamento é brana que revela esses mistérios. Esta é a fé apostólica que converte, não que mostra para nós que o Jeová do Velho Testamento é Jesus, não, mas que Jesus do Novo Testamento é brana dos 7 selos, dos trovões. É isso que converte o nosso coração, mostra para nós a palavra feito carne novamente no nosso meio. Amém? Só a primeira e segunda etapa nós não tínhamos isto, meu irmão. É bom nós salientarmos isso, porque nós nunca tivemos a doutrina da mensagem. Foi somente depois que João, a partir do ano 2000, começou a profetizar de novo essa doutrina, que nós tomamos conhecimento de que este Jesus se chama brana aqui para os nossos tempos. Esta é a verdadeira doutrina. A doutrina de Jesus mostrava o nome do Pai, mas somente Paulo e os discípulos puderam pregar isso depois. Agora, a doutrina do sétimo anjo nos mostra o novo nome, e só ficamos sabendo depois que João começou a explicar novamente para nós o que eram os trovões. O que são os trovões? Os trovões é a doutrina da mensagem. Essas revelações, o que teve que acontecer, a doutrina terminou, que o Cordeiro saiu do trono da intercessão, desceu na terra, ele é o último profeta eleito para os gentios, o último eleito para revelar todas as coisas. Isso é a doutrina da mensagem. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Isto é a doutrina da mensagem, estava dentro dos 7 selos, é os trovões. E o que é os trovões? É justamente o que Deus disse para o Mombrana: você não vai explicar. Você não vai explicar para o povo o que é os trovões, o que é a doutrina, agora, para obtermos fé de rapto. Amém? Então, se nós, o povo da mensagem, não tivermos a doutrina do sétimo anjo, nós nunca alcançaremos fé de rapto. Assim que, se os judeus ou os gentios não tivessem a doutrina do Senhor Jesus, não haveria salvação. E se não houver agora a doutrina do sétimo anjo, a explicação do que é estes trovões, para converter nossos corações, sem doutrina dos 7 trovões, meus irmãos, não há convertimento. Somos inconversos. Só temos uma fé para a salvação comum. Mas a verdadeira doutrina do sétimo anjo são os trovões, que João profetiza novamente e traz para a igreja, a verdadeira igreja noiva. Ela tem esta doutrina, a doutrina da mensagem, que nos dá fé de rapto. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.